paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal! O que você quer dizer com isso? O que as pessoas querem dizer a você quando falam isso? Feliz Natal! Tenha um Feliz Natal. É o quê? Festa com a família, é um feriado a mais, um momento de celebração junto com as pessoas que diz amar, é congraçamento nas empresas, é um momento de rever metas, de pensar outras coisas para o próximo ano, porque já vai na próxima semana chegar o ano novo. O que significa Feliz Natal para você? Nós estamos celebrando nesse mês de dezembro a pessoa do Senhor Jesus Cristo e para nós um prazer, e eu quero então ler com você ou celebrar com você João 1:29, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo de número 29, lembrando que o nosso propósito é falar sobre a pessoa de Jesus, o Senhor Jesus. João 1:29 diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João o Batista, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma coisa interessante no contexto da vida de João Batista, eu sei que você sabe, só relembrando, João Batista é aquele que disse: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista é o homem que veio como precursor do Messias, aquele que veio para anunciar a vinda do Messias, a chegada do Messias. E a palavra é clara no contexto. João Batista tinha 6 meses a mais que Jesus, 6 meses a mais de idade. Ele veio para anunciar a vinda do Salvador. E baseado em todo o contexto cerimonial de purificação, de holocaustos, enfim, que João Batista bem conhecia por ser um judeu, ele então retrata as pessoas que estão junto a si. A questão bem clara, determinada no livro de Levítico, sobre cerimonial para perdão dos pecados, a imolação de um cordeiro, derramamento do sangue, enfim, para que pudesse ser aspergido sobre o altar, e por conta dessa entrega, dessa atitude, as pessoas então anualmente faziam isso e, em cumprimento da lei mosaica, recebiam o perdão de todas as falhas que haviam cometido até aquele momento. E um fato muito interessante, que o sumo sacerdote, quando fazia sua oferta pelos pecados do povo, uma vez anualmente, ele fazia primeiro por si, por conta de ter que entrar num lugar reservado para essa oferta ao Senhor. Ele não podia entrar com mancha, ele não podia entrar com o pecado. E interessante que o sumo sacerdote, ele levava um cordeiro, ele levava um sacrifício, ele oferecia um sacrifício ao Senhor. E a Bíblia é bem clara que ele oferecia alguma coisa que a ele era trazido, não era algo dele. Então ele fazia aquele cerimonial. Eu não estou dizendo que ele não tinha sensibilidade com aquilo, claro que ele tinha. Contudo, quando o escritor aos Hebreus vai escrever sobre isso, quando ele vai falar do sumo sacerdote ou do sumo sacerdócio de Cristo, ele diz que o sumo sacerdote entrava todo ano. Mas Jesus Cristo entrou uma só vez, porque Jesus Cristo não levou algo que alguém lhe trouxe para oferecer. Ele próprio se ofereceu a Deus para propiciação do pecado de todas as pessoas. E o interessante é que o sumo sacerdote daquela época oferecia algo que não era dele para perdão dos pecados do povo, dos pecados que tinham cometido. E Jesus Cristo entrou uma vez para oferecer-se pelo pecado do povo, tanto os que já tinham vivido antes dele, naquele tempo contemporâneo, que estavam vivos, mas também por aqueles que ainda iam viver. Então, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a propiciação por nossos pecados. Então, hoje, uma pessoa que queira ter os seus pecados perdoados, é só ele tomar conhecimento, ciência da história do sacrifício de Cristo, e ao olhar para essa história, assimilar para si e declarar o que João Batista está dizendo aqui. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu tenho que declarar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado.
é algo particular, é algo individual, é algo que envolve a minha vida com Ele, porque já envolveu a dele comigo. Entende isso? Antes de você nascer, Jesus Cristo já havia se oferecido para perdão dos seus pecados. E o que uma pessoa pode fazer hoje? Crer no ministério de Cristo, acreditar no seu sacrifício vicário e substitutivo na cruz do Calvário. Aquela cruz, aquele peso, aquele dano, aquela punição era para mim, não para ele, era para você, não para ele. Então, quando eu creio que ele assumiu o meu lugar, porque só ele tinha condições de pagar o preço, o valor do pecado, a Bíblia declara que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, está chegando aí o Natal e Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ele não é coelhinho. Jesus não é coelhinho, não há coelho nessa história. Jesus não é uma árvore, nem uma guirlanda, passa longe de todas essas coisas. A porta de acesso a Deus está longe de ser essas coisas. A porta de acesso a Deus ainda é Jesus Cristo, a figura central da vida de uma pessoa. Mas se as pessoas secularmente quiserem entrar ou continuar envolvidos por isso, porque já entraram, e até o povo que se diz evangélico quiser continuar acreditando nisso e passando essa tradição espúria, idólatra para as suas gerações, que continue fazendo, mas estão cometendo um erro, porque a figura de Cristo foi descentralizada, tirada, para colocar o coelhinho, Santa Claus, que é a figura do tal Papai Noel, e todos os adereços comemorativos. E se diz, estamos comemorando o nascimento de Cristo. Balela, a maioria não está nem pensando nisso. E o que a gente tem que comemorar, claro, Jesus Cristo, eu digo, não é um humanoide, ele nasceu como gente, como pessoa. Então, o que a gente tem que comemorar é a missão dele, o que ele veio fazer, o que ele realizou, qual o efeito disso na minha vida. Porque se o que ele realizou não tem efeito nenhum na minha vida, não me mudou nada, o que ele fez não adiantou de nada para mim. Jesus Cristo morreu e eu relembro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se eu não creio em Jesus Cristo, eu vou perecer e eu não vou ter a vida eterna. Só vai ter efeito na minha vida o sacrifício de Cristo se eu crer nele, no seu sacrifício, para então ter a vida eterna. Aí sim o sacrifício dele teve validade na minha vida, do contrário não vai ter. Então, pessoal, já passou da hora de decidir, vamos parar com esse beiço mole, vamos parar com esse negócio, vamos assumir isso, vamos parar com essas figuras que o comércio pintou, que o mundanismo pintou, que a tradição de igrejas milenares pintaram para seduzir-nos a um posicionamento errado. Já passou da hora, não é a hora, já passou da hora de um pai evangélico, uma mãe evangélica parar de ensinar a seu filho, parar de dar essas coisas que desvinculam Cristo e põem outras coisas. Você pode não apreciar o que eu estou falando, você pode até desligar, matar aí a mensagem, fique à vontade. Só que eu estou falando para você a verdade. Agora, se a gente quer continuar vivendo de conto de carochinha, vamos continuar vivendo, mas só que isso não vai ter sentido nenhum, vai fazer efeito nenhum na nossa vida. Vamos continuar enfeitando as casas, fazendo de tudo os enfeites, enfim, vamos enfeitar a cidade, vamos enfeitar tudo isso, vamos fazer. Mas e aonde fica Cristo? Aonde está o Senhor Jesus? Nós não temos a foto dele para colocar, a gente coloca a gente não sabe como ele era, porque na verdade não sabemos, só algumas características da sua região. Vamos colocar então as figuras que se coloca comumente, vamos trazer o paganismo, a idolatria para a nossa família, para a igreja, para a nossa cidade. Faz cada um como quer, essa palavra minha é totalmente desapegada de qualquer laudo, de qualquer análise que alguém possa fazer. Eu estou somente dizendo aquilo que eu tenho que falar. Então, que
você não se desinscreva do canal, ao contrário, se inscreva aí e vamos viver aquilo que é a verdade, vamos parar de nos iludir. Um grande abraço, Pai do Senhor Jesus.